Olá, eu sou o Rodízio e eu sou autista. Em 2021, um pouco depois de eu completar 30 anos, eu fui diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ou seja, eu descobri que eu sou autista. E eu resolvi gravar esse vídeo um pouquinho para explicar sobre isso. Eu sei que esse não é o assunto principal do meu canal, mas eu sempre falei um pouquinho sobre mim aqui, então hoje eu quero falar um pouquinho como foi o processo do meu diagnóstico, enfim, como eu descobri essa minha característica. Como eu descobri finalmente aos 30 anos quem eu sou. Desde criança, eu sempre fui uma criança um pouco diferente das outras. Não é porque eu era gay, era porque eu era diferente mesmo em diversos aspectos. Eu era muito fechado no meu mundo, eu tinha muita dificuldade de se comunicar com os outros, eu tinha crises frequentemente, sempre que as coisas saíam do meu controle, eu não gostava de multidões, enfim, diversas coisas. Isso desde que eu nasci. Pra vocês terem uma ideia, na minha festa de 1 ano eu tive uma crise terrível, e desde então eu odeio festas de aniversário quando elas são pra mim. Essas crises percorreram a minha vida inteira. Crises em que eu gritava, me machucava, enfim. Nos anos 90 não era muito comum o diagnóstico de crianças autistas, principalmente em crianças que iam muito bem na escola. Porque, querendo ou não, o que preocupa bastante os pais é quando o filho vai mal na escola. Mas eu ia super bem na escola, eu sempre fui o melhor aluno. Meu problema maior era a interação com os outros. Então por isso que eu vou em psicólogo e psiquiatra desde criança. Apesar de não ter sido diagnosticado com autismo, eu fui diagnosticado desde criança com transtorno de ansiedade, fobia social, pânico, toque, etc, etc, etc. E desde os 14 anos eu tomo remédio. E eu sempre sofri na escola. Quando eu estava no primário ali não sofria tanto, porque eu era uma criança diferente, mas crianças, quando são pequenas, elas não têm tanta maldade assim. E elas gostam do que é diferente, porque eu era uma criança curiosa, eu criava meus próprios brinquedos, eu fazia minhas próprias brincadeiras, eu inventava coisas novas e eu gostava muito de coisas do espaço e alienígenas e sempre estava inventando brincadeiras relacionadas a isso. Então eu até que tinha amiguinhos na escola, mas esses amiguinhos eram só na escola. Fora da escola eu não tinha amigo nenhum. Eu não ia na casa de amiguinho brincar e eu não chamava amiguinhos em casa, porque eu tinha muita dificuldade de interação. Querendo ou não, na escola a gente é meio que forçado a interagir. Então, eu consegui interagir lá porque a gente tinha que interagir, né? Mas na adolescência, que é quando a maldade começa a nascer no coraçãozinho das crianças ali, foi quando eu comecei a sofrer muito bullying pesado. Boa parte desses bullying eram capacitistas, ou seja, eram preconceituosos em relação a quem eu era, a minha condição de autista, mas eu nunca percebi. Eu era chamado de retardado, que é uma palavra erradíssima, eu era chamado de autista de maneira pejorativa e de diversas outras coisas. Eu sempre fui uma criança metódica demais, eu sempre gostava das coisas do meu jeito e muito certinha. Para vocês terem uma ideia, eu nunca falei palavrão, eu não consigo falar palavrão. Eu sou fisicamente impossível falar palavrão, eu passo mal. Além disso, outra característica muito comum em autistas, que eu tinha bastante, é hipersensibilidade, principalmente a alimentos. Eu passei a vida inteira acreditando que eu era fresco por não conseguir comer alguns alimentos. Mas na verdade é uma característica de ser autista. E eu sofri muito de diversos lados, tanto na família quanto na escola. Uma das poucas pessoas que tentava me entender e me ajudar era minha mãe. Então todas essas características que me faziam diferente, elas eram colocadas em diversas caixinhas. Como eu falei, transtorno de ansiedade, pânico, fobia social, porque eu tinha medo de sair na rua. Enfim, até os 17 anos de idade, por exemplo, eu não conseguia sair de casa, sozinho. Eu tinha muita dificuldade. Eu só fui conseguir fazer amigos novamente depois da adolescência, que eu não tive amigo nenhum, com exceção de alguns poucos que iam lá em casa pra baixar episódio de Naruto, porque eu tinha internet. Eu só comecei a fazer amigos mesmo aos 17 anos. Enfim, eu vivi minha vida beleza, sem questionar muito isso, com as minhas esquisitices, eu já tinha aceitado, eu sou esquisito mesmo, eu sou estranho. Só que eu sempre me sentia culpado, de certa forma, por ser estranho, por não comer direito, segundo as outras pessoas, por ter minhas chatices, eu era considerado muito do contra pela minha família, enfim. Daí chegou uma coisa que afetou a vida de todo mundo, que foi a pandemia, e que afetou a minha também. E eu voltei a fazer terapia. Nesse mesmo período, eu comecei a perceber em mim diversas características que outros colegas
da internet que possuem autismo também tinham. E eu fui numa psiquiatra. Eu falei pra ela, olha, eu acho que eu tenho características de autista. E ela falou, não tem, você não é autista, porque você olha nos olhos. Daí eu pensei, então tá, beleza. Daí a minha psicóloga, depois de diversas consultas, umas 10 consultas, ela falou, será que você não tem um espectro autista aí? Então eu fui pra um neurologista. E ele disse assim, então vamos fazer algumas investigações para ver se você, de fato, é autista. Ele chegou a entrevistar minha mãe, por exemplo. E após algumas consultas e entrevistas com a minha mãe, ele fechou o laudo. Você é autista também. E agora eu vou explicar tudo o que deixou muitas pessoas confusas. Como você pode ser autista se você olha nos olhos? Como você pode ser autista se você é professor? Vamos lá, então. Desde criança, eu tinha interesse em leitura. Autistas, eles têm interesses especiais. E o meu interesse sempre foi em letras. Letras mesmo, palavras. Isso me ajudou bastante a conseguir formar palavras e comunicar. Por isso que eu era muito bem na escola. Eu ia muito bem em todas as disciplinas. Menos educação física, que eu era péssimo, porque eu sempre fui péssimo com exercícios físicos. Enfim. O fato de eu olhar nos olhos também é que é algo que sempre foi treinado. Nos anos 90, como eu falei, não era tão comum diagnosticar autismo, principalmente em pessoas que não tinham dificuldades tão graves assim, na escola principalmente. Mas eu tinha dificuldades de interação, e isso foi treinado comigo desde pequeno. Eu ia na psicóloga, eu treinava bastante olhar nos olhos, conversar com as outras pessoas. Ela me passava atividades, tipo, hoje você vai falar no telefone. Então, eu aprendi a se comunicar com as outras pessoas na psicóloga. Tanto é que foi graças à psicóloga que com 17 anos eu consegui começar a sair de casa, fazer faculdade e até sair e morar sozinho. Se eu não tivesse ido na psicóloga desde criança, talvez eu não conseguisse nem sair de casa. Então foi algo que me ajudou bastante a interagir com as outras pessoas. Mas isso não tirou o autismo de mim. Isso só deixou com que os estereótipos que as pessoas acham que é de autismo ficassem menos evidentes em mim. Mas eles estão ali. E depois que eu recebi esse diagnóstico, eu ressignifiquei todas as minhas experiências. Então eu comecei a entender. Então é por isso que eu não consigo comer qualquer coisa. É por isso então que eu não misturo alimentos. Até hoje, até os 30 anos. É por isso que eu só uso um copo para tomar coisas em casa. É por isso que eu sou tão metódico. É por isso que eu tenho esse interesse em letras e alienígenas desde criança, que levaram a fazer faculdade de letras e criar um canal de ufologia. Então tudo isso fez com que eu ressignificasse minha vida e perdesse um pouco da culpa que eu tinha em ser diferente. Então por que eu estou gravando esse vídeo? Para ajudar outras pessoas que possam desconfiar de algum diagnóstico, que vão procurar, que se possível, procurem especialistas, pesquisem na internet também, que eu acredito que a identificação com autistas da internet é muito importante, e que não tenham medo de ser vocês mesmos, porque na verdade é só uma característica. Eu acredito que todo mundo é diferente e ninguém é normal visto de perto, certo? E essa é só uma das características que fazem eu ser quem eu sou. Então, esse é o primeiro vídeo aqui do canal sobre isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar mais vídeos futuramente aqui sobre isso, beleza? Foi só um vídeo mesmo para explicar aí todo o meu processo de diagnóstico. Não vou falar muito mais porque vai ficar muito extenso. Me sigam nas outras redes sociais, que eu tô gravando um pouquinho sobre isso também no TikTok. E eu tenho o TikTok onde eu falo sobre linguística também. E eu tenho muitas redes sociais, então vão aqui no link na descrição que tem ali todas as minhas redes sociais, beleza? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem, tchauzinho e até mais.